Está estudando para concurso da VUNESP que vai cair em matemática? Precisa de ajuda? Fica comigo que a gente vai trabalhar juntos. Mais uma questão da nossa jornada de questões resolvidas do Focado na VUNESP. Eu sou o Edu e nesse vídeo a gente vai trabalhar mais uma questão dessa banca complicada assim, depois que a gente começa a entender um pouco melhor a forma como ela cobra seus conteúdos. Vamos para a lousa digital. Então, na nossa questão número 3, temos uma questão que foi cobrada numa prova para professor de desenvolvimento infantil e que trabalha com aumentos e reduções de preço, que é um assunto que a FUNESP gosta muito. Então, vamos lá. No dia 11 de dezembro, um comerciante aumentou o preço de uma mercadoria em 10%. Como as vendas que se seguiram ao aumento diminuíram muito, ele resolveu dar um desconto de 5% sobre o novo preço, a partir do que o produto passou a custar R$ 50,16. O preço do produto antes do aumento era. Então, esse é o tipo de questão que a VUNESP gosta muito. Não só a VUNESP, muitas bancas de concurso público gostam, que exige um pouco de raciocínio. Vamos pensar que o valor do produto era 100. Se eu aumento 10% no valor dele, ele vai para 110. Se eu reduzir 10% do valor, ele volta a 100? Não, não volta. Por quê? Porque o desconto ou o aumento, eles estão sendo calculados sob bases diferentes. E às vezes a gente não percebe isso. Vamos fazer um esqueminha que vai mostrar bem como funciona essa questão. Vamos lá na lousa digital. Então, ó, como ele falou, o preço original, ele tinha um valor que eu vou chamar de P, tudo bem? Aí, ele recebeu um aumento de 10%. 10%. E foi para um novo preço aqui, certo? Só que aí o que ele falou? Que depois ele deu uma redução de 5%. E aí foi para o preço final. E ele disse que o preço final era R$ 50,16. Tudo bem? Como a gente trabalha uma questão dessa? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender como funciona essa dinâmica de porcentagem, né? Então vamos dizer que o produto custava 20. Se eu dou mais 10%, significa o quê? Que o valor vai ser igual a 20 mais 10% de 20, porque eu aumentei o preço em 10%. Então, ele vai ser 20 mais 10% de 20 eu posso escrever como? 10%, o D vira multiplicação, 20. Então, é a mesma coisa que 20 mais 10 vezes 20 é 200, 200 sobre 100. Então, é a mesma coisa que 20 mais 200 dividido por 100 é 2. Então, quando eu dou 10% de aumento sobre 20, eu estou aumentando 10%, que é 2. 20 mais 2, 22. A gente vai fazer o mesmo raciocínio nessa questão, da seguinte maneira. O valor original, o valor inicial, era P. E eu estou dando um aumento de 10%. Então, quanto vai ser esse valor aqui que eu vou pintar de laranja? O valor laranja, ele é o quê? Ele é o valor de P mais 10% de P. Ou seja, é P mais 10% vezes P. Então, é P mais 10% ou 10 dividido por 100. Eu também posso escrever de várias formas. Eu vou escrever até aqui embaixo. Ó. 10%, eu posso escrever como sendo 10% ou como resultado dessa conta. 10 dividido por 100 é 0,1. Então, seria a mesma coisa que 0,1 vezes P. Como o P aqui no fundo ele tem um 1 aqui na frente, então 1 mais 0,1, então eu posso dizer que esse valor ele é 1,1 vezes P. Então, o valor aqui em verde é 1,1 vezes o preço. Nossa, Edu, agora complicou. Não, não complicou, não. É só você pensar que quando você está aumentando 10%, é a mesma coisa que você multiplicar o valor original por 1,1. Se eu aumentar 20%, é a mesma coisa que eu multiplicar o valor por 1,2. 1,1, 1,2. Exatamente por isso, porque o 1, né, vamos pensar, ficou 1 mais 0,1.
O 1 é o valor original. O 0,1 corresponde ao quanto eu estou aumentando. E esse 0,1, no fundo, o que que ele é? Ele é o 10%. Então, toda vez que você está fazendo tanto aumento quanto diminuição, você pode usar esse raciocínio. Então, vamos dizer, eu vou aumentar 50%. Então, vamos rabiscar aqui embaixo. Eu vou aumentar o meu preço de 50%. Então você vai fazer o quê? Você vai manter o valor original e vai dar mais 50% de acréscimo. Certo? Beleza. Então é a mesma coisa que eu multiplicasse por 50 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,5. Então é a mesma coisa que eu multiplicar o meu valor original por 1,5. Vale para redução? Vale. Como faz? Assim, ó, vamos dizer que eu vou reduzir 20%. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor original e vou tirar 20%. Então, é o valor original menos 20%. Se você fizer essa continha, 20 dividido por 100 é 0,2. Então, é 1 menos 0,2. Ou seja, quando eu vou reduzir em 20%, eu vou multiplicar o valor inicial por 0,8. Então, toda vez que você pensa assim, fica mais fácil de você entender. Então eu vou aumentar 50%? Multiplico por 1,5. Eu vou reduzir 20%. Então, é o valor original 1, que eu vou multiplicar o valor original por 1, é o valor dele, menos 20%, que é 0,2. Então, menos 0,2 é 0,8. Então, multiplicando por 0,8, eu tiro 20%. Beleza? Então, vamos fazer esse caso aqui para a última parte aqui da questão, que é assim, ó, ele fala que ele vai pegar o valor de 1,1p, vai tirar 5% e isso vai dar 50,6. Então, na verdade, é como se eu fizesse, ó, o 1,1p tem né, eu vou pegar o valor e vou reduzir 5%. Então, é 1 menos 5%, que é a mesma coisa que 1 menos 5 sobre 100. 5 sobre 100 é 0,05. Então, 1 menos 0,05, eu tenho que multiplicar o valor original por 0,95. E é isso que eu vou fazer. Qual é o valor original? Está aqui, 1,1p. 1,1p vezes 0,95 vai ser igual ao valor final, 50,16. 1,1 vezes 0,95 é 1,045 vezes P, igual a 50,16. Como o 1,45 aqui está multiplicando, o que eu vou fazer com ele? Eu vou passar ele dividindo. Então, o P vai ser 50,16 dividido por 1,45. E esse resultado traz que o preço original da minha conta era de R$ 48. Então, note como alternativa dedidal. Note que essa questão ela é interessante porque ela mostra essa lógica de aumentar e diminuir preços. Se você entender que um aumento de 10% é você pegar, multiplicar esse valor original por 1 mais o que seria 10 sobre 100, que é 10%, ou seja, 1 mais 0,1, que é 1,1, isso te ajuda imensamente em questões de prova, porque isso aparece com muita frequência, tá? Essa questão não é uma questão trivial, mas é uma questão que vale a pena ser estudada. Tem alguma dúvida? Coloca nos comentários. Vai ser um prazer poder ajudar e responder para vocês. Edu, estou com muita dificuldade em matemática, tenho muita dificuldade com o tema. Olha lá o primeiro comentário fixado, vou colocar o link para um curso extremamente acessível que pode ajudar você a entender a matemática básica mas bem do comecinho, desde entender o que vem primeiro, se é adição, se é subtração, se é multiplicação, divisão, potenciação, até você conseguir fazer exercícios de regra de três, coisas que vão ser úteis em qualquer tipo de prova, as provas da Unesp muito, principalmente. Gostou do vídeo? Segue o nosso canal, estamos aqui para ajudar vocês nessa jornada em direção aos concursos da Unesp. É isso, fico por aqui e eu volto no próximo vídeo. Até lá!